Shalom Aleichem, senhores da lei, paz seja sobre vós. Eu sou Neldjan Rodrigues e essa é a terceira parte da minha teoria da redenção, dicotomia versus tricotomia. Relembrando o vídeo anterior, foi possível provar que após a morte o homem volta a ser exatamente o que era antes de ser criado, ou seja, nada. Ele fica inexistente e as promessas futuras só serão possíveis devido ao plano de redenção, que tem como principal objetivo trazer a ressurreição dos mortos, ou seja, trazer o homem de volta à existência. O roteiro do vídeo de hoje: conceituarei um pouco corpo, alma e espírito e responderei a possíveis questionamentos, pois para mim é essencial conceituar corpo, alma e espírito para entender como acontecerá a ressurreição dos mortos e como acontecerá o plano de redenção. Conceituando, o corpo é a parte essencial da formação do homem, porque ele não depende de nenhuma outra parte para existir. O corpo ele é independente, por isso que eu chamo de parte essencial da formação do homem. E o corpo é a parte física do homem. Acredito que não existam grandes questionamentos sobre isso. Já a alma, ela é um produto do corpo do homem. Ela precisa do corpo para existir. Por isso eu não considero a alma como uma parte essencial da formação do homem. E o que é a alma? A alma são emoções, são sentimentos, são lembranças, são instintos. Tudo isso está ligado ao corpo do homem, ou seja, ao cérebro. Se não existir cérebro, não existe alma. Outro sentido de alma também é o sentido de vida, de ser vivo. Isso está em Gênesis 46, 20, quando fala das 14 almas, ou seja, das 14 vidas, referindo-se aos filhos de Jacó. E lá em Êxodo 1, 5, quando fala das 70 almas, ou das 70 vidas que entraram com Jacó no Egito. Falando sobre espírito, também é outra parte essencial da formação do homem. Por quê? Porque o espírito não depende do corpo para existir. O espírito é totalmente independente e o espírito é justamente a energia que garante a vida. Sem o espírito, nós somos seres inanimados, somos como se fossem objetos, não temos vida nenhuma. Mas a partir do momento que temos o espírito, nós temos vida. Não só nós, como qualquer criatura viva também tem espírito. No próximo vídeo iremos ver isso. E também espírito pode ter o sentido da energia relacionado à força, relacionado a poder, que espírito significa energia, e pode ter tanto sentido da energia que garante a vida, como energia relacionada à força, relacionado a poder. Então, como temos apenas duas partes essenciais para a formação do homem, podemos afirmar que o homem é dicotômico e não tricotômico. Porém, alguns teólogos discordam disso que eu estou falando e acreditam que a alma não é uma subdivisão do corpo, a alma é independente. Então eles tratam a alma da mesma forma, como se a alma tivesse a mesma forma que o corpo, só que imaterial, igual esse desenho que eu postei aí para vocês. E o espírito também, a mesma forma do corpo, porém imaterial. Você vê que o espírito tem pés, tem mãos, a alma também tem pés, tem mãos. É uma coisa que não entra em coerência com a Bíblia. Uma coisa que os gentios criaram, que as nações acreditam, mas que não está em coerência com a Bíblia. Em Gênesis 2,7, fala-se apenas em dois, corpo e espírito, mas em outros versos da Bíblia, fala-se de três partes, como se existissem três partes essenciais. Como é possível explicar esse versículo? Primeiro, eu quero relembrar a vocês que precisamos entrar em coerência com toda a Bíblia, e não apenas com os versos que nos convêm. Então, os outros versos não podem contradizer o que está escrito em Gênesis 2,7. E esses versos principais são 1 Tessalonicenses 5,23, que fala que nós devemos santificar Deus em tudo, em todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso corpo. Então, algumas pessoas imaginam que porque fala de espírito, alma e corpo, o homem é formado por três partes essenciais. Mas, na verdade, espírito, alma e corpo está no sentido de razão, emoção e físico, ou seja, todo o nosso ser. Apenas o escritor quis repetir para intensificar aquilo que ele quer dizer.
Da mesma forma acontece lá em Hebreus 4:12, quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então eles acreditam que a alma e o espírito são partes essenciais do homem, mas você pode ver que fala de juntas e medulas, e juntas e medulas são tudo subdivisão do corpo do homem, né? Então já dá para ver que o sentido que ele está querendo classificar entre alma e espírito, eu acredito que seja emoção e razão, penetra até a emoção e razão, divide ali as coisas mais próximas. É isso que o escritor está querendo dizer e não querendo falar da formação do homem. Porém, se você não acredita em mim, se você acha que realmente está falando da formação do homem, então você vai ter que dizer que o homem é bem mais do que apenas 3 partes, porque em Deuteronômio 6:4 fala que é para amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Fala aqui de coração e alma como se fossem coisas distintas, mas nós sabemos que é a mesma coisa, são sinônimos. O escritor apenas quis intensificar aquilo que ele queria passar para os seus ouvintes. Isaías 44:2 fala que não é para Jacó temer e não é para Jesurum temer, como se Jacó fosse outra pessoa diferente de Jesurum, né? O Yeshurun, o Yaakov. Na verdade são sinônimos, é apenas Yeshurun, é apenas um nome poético para Jacó. O profeta apenas quis intensificar aquilo que ele quis falar. Então temos que ter cuidado ao fazer doutrinas de gramática, de gematria, de midrash, para não entrarmos em contradição. A doutrina ela tem que ser feita da exegese. A gramática, a gematria, as midrashim, elas servem para ratificar aquilo que a exegese já afirma. Queria agradecer aos meus amigos pelo retorno que eles me deram em relação ao som. Espero que esse som aqui esteja melhor. O Lorisvaldo Silva, o Carlos Horne e o Domingos Caetano. Obrigado. Você também pode contribuir comentando aqui nos comentários do YouTube ou entrando em contato comigo pela minha página no Face. Agradeço muito a vocês. E o que você pode fazer a mais pelo reino de Adonai? Você pode compartilhar essa informação e caso deseje estudar mais, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Aqui está o endereço da minha página no Facebook. Aguarde o próximo vídeo e que o Eterno seja conosco sempre.